Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante, hoje quinta-feira, 25 de julho de 2024, fim do primeiro turno do campeonato. O Botafogo tem a possibilidade de fechar o primeiro turno na liderança, a gente ainda não pode cravar isso, porque o Flamengo ainda joga, o Flamengo tem um jogo atrasado contra o Internacional em Porto Alegre, e se vencer por 2 gols de diferença, seria o campeão simbólico do primeiro turno, mas o Botafogo alcançou 40 pontos, quebrou recorde nesse primeiro turno, não de pontuação, mas de gols marcados em todas as partidas. Pela primeira vez um time marcou gol em todos os jogos do primeiro turno e, óbvio, a gente vai fazer um pequeno balanço de tudo que aconteceu até esse momento e tem novidades sobre a negociação com Matheus Martins. Será que o Botafogo vai desistir? Bom, estou aqui com o Joaquim Marques e antes de passar a bola para ele, deixa eu só colocar o banner. Não é live, é vídeo. Está escrito aqui live. Em breve eu vou fazer um com um vídeo, mas é só para reforçar o pedido para vocês deixarem um like, ativarem as notificações e também se inscreverem no canal. Falta pouquinho para a gente chegar a 63.500. Dependemos de vocês. Se vocês gostam da resenha, dá essa moral aí para o setor visitante. Além disso, tem o clube de membros a partir de R$5. Joaquim Marques. Cara, é essa? Parece que não ficou muito satisfeito com o empate aqui em São Paulo? Não fiquei não, Dep. Bom dia, Dep. Bom dia para os amigos do setor visitante. Não fiquei não. Eu acho que se a gente pensar do ponto de vista do adversário fora de casa, no final das contas, no frigir dos ovos, o empate não é ruim. Pelo contrário, se empatar com São Paulo fora de casa é um bom resultado. Agora, as circunstâncias é aí que ferra o negócio. Eu fiquei muito pé da vida, porque era um jogo que estava nas mãos do Botafogo. O Botafogo tinha totais condições de ganhar, e aí fez um segundo tempo tenebroso. E eu acho que o sistema defensivo ontem entregou o ouro. Foi muito mal. O sistema defensivo como um todo, não estou falando de peças individualmente. E aí lembra aquele velho ditado que diz, né, que ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato. E o Textor precisa ver peças aí para reforçar a defesa, porque agora sim, falando de individualidade, o Bastos tem sido um excelente zagueiro, talvez o melhor do Campeonato Brasileiro, mas ontem teve uma noite para esquecer. E o Barbosa também, muito mal ontem. O Barbosa é aquilo que eu falei. Ele pode ser um bom reserva, acho que a gente ganhou um bom reserva, mas ele não pode ser titular, porque ele joga bem 2, 3 jogos, daqui a pouco tem uma atuação horrorosa. Então, foi isso ontem. O ataque funcionou, o ataque buscou, e a defesa entregou. E lembrando os piores momentos do ano passado, que o ataque funcionava, mas a defesa entregava a rapadura. Então, dadas as circunstâncias, eu não fiquei feliz com o empate. Ficaria, se fosse em outra circunstância, porque São Paulo é um adversário duro, ainda mais jogando com o Morumbi lotado. Mas é isso, pelo menos a minha visão, né? Os gols deixam o torcedor do Botafogo assim meio irritados mesmo, porque foram 2 moles, né? Ali, pô, um pênalti com 3 minutos de jogo. E um pênalti Acho que imbecil, né? não tinha necessidade, né, do Bastos. Aliás, olha só, eu até agora, que eu acordei faz pouco tempo, fui dormir tarde para burro, ainda não vi os melhores momentos. Vou ver antes da live, eu tô gravando isso aqui antes da live do GE, vou assistir os melhores momentos. Mas me falaram, aliás, nem me falaram, eu vi acho que no Fogão Net ou no WhatsApp, sei lá, que o Lédio Carmona contestou a marcação do pênalti, né? Que foi uma coisa meio duvidosa, porque de cima da arquibancada eu achei muito pênalti. Uma loucura. Foi do lado Mas onde foi estava a muito torcida do pênalti mesmo, Botafogo. não? Foi muito Foi pênalti. muito pênalti mesmo. Eu, na hora, quando o Lédio falou isso, eu falei, pô, o Lédio pirou, gosto dele. E, de certa forma, ele até, o comentário que ele fez, meio que defendendo a gente, né? Que a gente foi prejudicado. Mas não dá para concordar com ele nessa, não. É. O Bastos entrou com o cotovelo na cara do jogador do São Paulo, e por mais que ele não tenha feito na maldade, e por mais que também não tenha sido aquele cotovelaço para arrebentar, mas, cara, mesmo que tenha sido sem querer também é pênalti.
né? E ele realmente entra com o cotovelo na cara do jogador do São Paulo. E a imagem, se você for ver aí o replay, os melhores momentos, cara, o rosto do jogador dá aquele tranco. Ele vai com o cotovelo e tu vê a cara do jogador do São Paulo indo pro lado. E o cara cai e é pênalti. Como é que não dá pênalti num lance desse? E o outro Para lance... vocês verem que aqui a gente não é clubista que não enxerga o que está acontecendo na nossa frente. O comentarista do Sport TV falou uma coisa e eu, do estádio, falei, olha, achei muito pênalti. E o Joaquim falando pela televisão que achou muito pênalti também. E aí você falou outra coisa? Não, e aí o outro gol também O uma outro gol ali, o falha Botafogo teve horrorosa. mais 3 oportunidades para zerar, para fazer uma falta. Meu irmão, não dá para dar esses moles, É cara. gol que eu Porra. chamo gol de churrasco. Casados contra solteiro, E camisa contra sem trapalhões ali. camisa. É horrível. A bola quicou as duas vezes. Acho que foi o Cuiabano, o Gregory. E uma coisa que você falou sobre esse sistema defensivo. Eu acho que a gente cometeu ontem erros individuais, assim, mais do que falhas coletivas. Achei que ontem alguns jogadores estavam bem abaixo do que de costume. O Marlon Freitas, um deles. Achei que o Barbosa, né, falhou algumas vezes, mas pelo alto é impressionante como ele tira tudo, né? Por cima, ele tem um aproveitamento muito bom, mas cometeu ali algumas falhas, alguns erros bobos. Tem um passe que ele tenta dar para o Cuiabano, que aquilo ali irrita demais o torcedor, horrível, né? Que ele erra bizonhamente o passe. Isso aí acaba contando muito nessa avaliação que a gente faz. O Bastos, como você falou, um dos melhores zagueiros do campeonato, mas, enfim, os melhores também falham. E achei legal ontem, né, que o time conseguiu se recuperar rapidamente depois do gol. Foi muito rápida a resposta do Botafogo. E esse era um problema que a gente tinha antigamente, né? E acho que o Arthur Jorge conseguiu trazer para o Botafogo essa mentalidade vencedora de estar sempre buscando a vitória não deixar e de não se abater cair, né? Com o gol também. Exatamente, Joaquim. Cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que ontem o Damian também não foi bem, o Bastos não foi bem, o Barbosa não foi bem, o Marlon não foi bem. Eu acho que o único que eu alivio a barra aí, não que tenha feito uma grande atuação, mas o único que eu alivio a barra aí é o Cuiabano. Do sistema defensivo como também todo. Se não aliviasse o Cuiabano meteu um golaço ali, foi um gol muito bonito. Sim, mas os outros todos não dá para aliviar, não. Foi uma atuação muito ruim. De fato, foi um jogo que a defesa entregou. É jogo difícil também, né? É um jogo muito difícil, mas o que o Lucas Moura joga é uma barbaridade. O Lucas Moura acabou com o jogo. Não, mas o Luiz Henrique, pelo nosso lado, também jogou muito. Foi assim um duelo de dois dos melhores jogadores. Não, concordo. O Luiz Henrique jogou muito, mas é que o Luiz Henrique, apesar de ter jogado muito, ele ontem não foi um fator decisivo. O Lucas Moura foi. O Lucas Moura, muito provavelmente, se não tivesse em campo ontem, o São Paulo não tinha vencido. Né? E aí eu concordo com você. Jogo duro, São Paulo, Morumbi lotado. Agora, é o tipo de resultado que não dá para aceitar. A vitória estava na mão do Botafogo e eu fico com aquela sensação, e também tá tudo bem se não concordarem comigo, mas eu tô aqui para dar minha opinião. Eu acho que é o tipo do jogo que, se chegar lá no final do campeonato e a gente tiver perdido o título por causa de um pontinho ou dois, esse jogo vai ser um jogo que a gente vai lembrar. Pô, a gente estava com a vitória na mão lá contra o São Paulo e fez aquele segundo tempo horroroso. Mas assim, vamos ver também o copo meio cheio, Joaquim. O primeiro tempo foi bom demais. E o Botafogo conseguiu controlar bem. Eu acho que o Botafogo tem 25 minutos muito ruins na partida. Até o gol do São Paulo, o jogo estava controlado. Ninguém na arquibancada estava tenso, do tipo, meu Deus, pressão, vão acabar tomando o empate. Ninguém estava tenso. A partir do momento que toma o segundo gol, o Morumbi explode, o São Paulo vai para cima, e aí é apavoro. São 25 minutos de apavoro que só melhoram depois com as substituições do Arthur Jorge. Quando o Arthur Jorge... E eu gostei muito da substituição, aquela dupla que entra o Igor Jesus e o Danilo Barbosa, botando mais um cara para jogar adiantado ali, mais um atacante. Em outros tempos, o técnico do Botafogo colocaria um volante, vamos segurar o empate, e ele foi para cima. E acho que isso também fez com que o São Paulo não saísse que nem louco assim para tentar desempatar,
até porque ia deixar espaço pra gente. E aí depois acho que com o Alan também melhora, porque o Marlon ontem fez uma partida ruim, mas enfim, é isso, né? 20, 25 minutos são determinantes para você perder 2 pontos, né? E ontem o Botafogo acabou entregando esses pontos, né? Mas eu vejo como. Eu gostei muito do primeiro tempo do Botafogo, gostei dos primeiros 10 minutos ali do segundo tempo. Então, acho que é olhar e tentar repetir isso em outros jogos, sabendo que essa partida contra o São Paulo ela era muito difícil. Agora, vamos falar aqui do primeiro turno, Joaquim. O Botafogo, como eu falei, líder do campeonato, 40 pontos, mas o Flamengo ainda pode ultrapassar a gente. Chegaria ao mesmo número de pontos, mesmo número de vitórias, mas o Flamengo teria mais. Se o Flamengo vence por 2-0, o Flamengo empatava no saldo, só que o Flamengo teria 34 gols contra 31 do Botafogo. O Botafogo é uma equipe que sofre menos gols e o Flamengo é uma equipe. O critério equipe... do saldo de gols está vindo na frente dos gols marcados? Saldo de gols na frente dos gols marcados. Vitórias, saldo de gols e depois gols marcados. Então o Flamengo empataria, se ganhar de 2-0, ele empata no saldo de gols, mas levaria vantagem pelo número de gols marcados. Mas é uma baita campanha, cara. 40 pontos, Joaquim. 40 pontos, olha só, a gente... assim, aquilo que a gente já vinha comentando, né? A disputa esse ano é entre Botafogo, Flamengo e Palmeiras. A gente abriu um ponto a mais do Palmeiras. A gente estava com 3 pontos na frente deles, com a derrota do Palmeiras pro Fluminense, agora a gente está 4. E o Flamengo deu uma encurtada nessa distância aí, né? Porque eles venceram e o Flamengo, que tinha um jogo a menos e estava um pouquinho atrás da gente, agora só está a 3. Mas Fortaleza, Cruzeiro, São Paulo, por exemplo, com o empate a gente manteve uma distância de 8 pontos para o São Paulo, que é o sexto. O Bahia, que ontem empatou com o Atlético Goianiense, está com 31. O Bahia caiu bastante, né? Você vê o Atlético Mineiro com 25 pontos, mas o Atlético Mineiro tem 2 jogos a menos. Se ganhar os 2, vai para 31 e ficaria 9 atrás do Botafogo. Então, assim, é uma corrida contra Flamengo e Palmeiras na busca por esse título. E aí, deixa eu colocar aqui na tela, Joaquim, aqui, ó, as melhores campanhas. Olha, esse aqui, o de 23 ainda não estava atualizado, tá? O Botafogo acabou passando o Corinthians. O Botafogo ganhou as 2 partidas finais, ganhou uma, empatou uma, né? E aí fez 47 pontos. O Botafogo tem a melhor campanha da história. Esse azul aqui é porque ainda não tinha terminado. Mas aí você vê que tem o Atlético Mineiro, que fez 43 pontos, não ganhou, o Cruzeiro 43 ganhou, o Atlético Mineiro 42, mas enfim, vamos pegar os que estão abaixo da gente, ó. O Corinthians em 2015 fechou com 40 e ganhou o Brasileiro. O Cruzeiro em 2013 fechou com 40 e ganhou o Brasileiro. O Palmeiras com 39 ganhou, o São Paulo com 39 ganhou, o Fluminense com 38 ganhou, o São Paulo com 38 ganhou, o Corinthians com 37 ganhou e o Palmeiras em 2016 com 36 ganhou. Então a gente pode dizer que o Botafogo encerra esse primeiro turno com uma pontuação de campeão, Joaquim. E assim, um primeiro turno que, confesso, e acho que a nossa tier list diz muito sobre isso, a gente não esperava que esse time fosse fazer uma campanha e terminar aí, provavelmente, no primeiro turno. O jogo do Flamengo é fora de casa, né? Vamos torcer para o Inter pelo menos empatar, mas é uma campanha espetacular do Botafogo, não diria muito além, mas além até do que a gente imaginava, né? Olha, a campanha é muito boa, sim. Inclusive, se a gente pensar que aquela campanha louca do ano passado, a gente fez 47 pontos, então nesse turno agora a gente fez só 7 pontos a menos de uma campanha que foi histórica, né? Que foi a melhor do primeiro turno da história dos pontos corridos. Então a campanha é sim muito boa. Agora, inclusive tem alguns torcedores que ainda não estão muito confiantes, ainda não acreditam muito no time, e falam assim, mas não ganhou nada ainda. Tudo bem, não ganhou, mas a gente está no caminho para ganhar, né? E aí eu lembro para essa galera que ainda não acredita, a gente pode não ter ganho ano passado, a gente não sei se vai ganhar esse ano, mas uma coisa é fato, é um novo Botafogo, porque a gente ano passado fez o melhor primeiro turno da história, coisa que em tempos anteriores seria impensável, e a gente esse ano gerou um novo recorde aí, né, que
o recorde do ano passado de melhor pontuação, e esse ano um novo recorde, que é de ser o único time a marcar gol em todos os jogos do primeiro turno, na era dos O pontos Criciúma corridos. ainda pode chegar. O Criciúma ainda pode chegar. O Criciúma tem jogos a menos. Deixa eu ver quantos jogos a menos. O Criciúma tem 2 jogos a menos. Então, se o Criciúma fizer fizer gols nos próximos 2 jogos, eles também vão alcançar essa marca, Joaquim. Desculpa. Não, sem problema. Mas de qualquer forma, mesmo que o Criciúma possa fazer isso também, e de qualquer forma isso mostra que a gente vem numa sequência de um novo Botafogo, né? Que está no topo, que está brigando, que está fazendo muitos gols, que está pontuando. Inclusive, se a gente somar aí com o Campeonato Brasileiro, a quantidade de jogos que o Botafogo se mantém na liderança nessas 2 temporadas é um negócio impressionante. Então, assim, não fiquei feliz com aquele resultado de ontem, mas é óbvio que não é terra arrasada e é óbvio que o Botafogo está num momento diferente e vai brigar pelos títulos. Foi um primeiro turno muito bom e assim, dadas as circunstâncias, eu acho que foi melhor do que o que a gente esperava. Eu desde o começo do ano, eu achava que o Botafogo desse ano tinha um elenco forte o suficiente para brigar por título. Então, o Botafogo estar brigando por título não me surpreende. Mas a gente tem que lembrar que a gente, lá no início do ano, a gente teve aquela transição de Lúcio Flávio no final do ano passado, Thiago Nunes, que foi um momento que o time ficou muito mal, né? Mas elenco para disputar título, a gente tinha. As circunstâncias, o momento é que estava muito ruim. Então, se me perguntasse em relação ao elenco que a gente tinha, se eu acreditava que poderia brigar por título, sim. Agora, dadas as circunstâncias de como a gente ficou mal e sofreu na mão de Thiago Nunes e tudo, a gente já ficou com medo, né? Ficou com aquela sensação de que o ano poderia ir por água abaixo. Mas foi um primeiro turno excelente e agora a gente tem que torcer para ver se a gente consegue levantar o título no final do ano. E, na boa, vale qualquer título, vale Copa do Brasil, vale Libertadores. Mas eu acho que nesse momento o Campeonato Brasileiro, pelo menos para mim, é o mais importante, porque a gente sabe que nas Copas nem sempre o melhor vence, né? Aí um chaveamento, um dia que a sorte não está ajudando muito, aí você vai e é eliminado. Quando você vence o Campeonato Brasileiro, que é de pontos corridos, você passa um recado para todo mundo, para os rivais, para a imprensa, que o seu time é um time forte e capaz de manter uma regularidade num campeonato de pontos corridos até o final. Né? A gente vê que Copa do Brasil, Libertadores, às vezes dá umas zebras. No Brasileirão é muito difícil dar zebra. E deixa eu falar aqui para vocês como é que foram as últimas campanhas, né? 2023, primeira colocação, 19 jogos, 47 pontos, 15 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 35 gols marcados e 11 gols sofridos. E nesse primeiro turno, né, primeira colocação, por enquanto, tem um asterisco, 19 jogos, 40 pontos, 12 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 31 gols marcados e 16 gols sofridos, para a gente ter uma ideia do quão fora da curva foi a campanha de 2023. Loucura. E o Arthur Jorge, né, ele falou que não tem que olhar para os anos anteriores, e vou abrir aspas para ele. Esses anos anteriores não fazem parte do meu trajeto. Se quiserem que eu faça um balanço, eu faço um positivíssimo dessa campanha do Botafogo até esta data e, naturalmente, temos ambições. Nosso técnico que não fala de 2023, eu acho isso muito bom, porque a gente entrou em 2024 e o nosso treinador falava sempre de 2023, Nossa, era impressionante, ele nem perguntava, disso. Era o tempo inteiro, e o Arthur Jorge não tá nem aí para isso, né? É muito legal ver esse time completamente já tendo superado essa campanha ruim, essa tragédia do final do ano passado, e o técnico mostrando ambições para ganhar o Campeonato Brasileiro. Agora, falando em ambições para ganhar o Campeonato Brasileiro, deixa eu colocar aqui na tela, né, a atualização da negociação com o Matheus Martins. Olha aqui, o GE publicou hoje pela manhã, né, uma notícia dos Caê Mota e do Sérgio Santana. Botafogo contesta valores e acerto com o Udinese por Matheus Martins emperra. Vamos lá.
Antes bem encaminhada, a contratação de Matheus Martins tem chance de não ser confirmada. Nos últimos dias, o Alvinegro contestou os valores da operação com a Udinese, que bateu o pé por 10 milhões de euros. E o Matheus Medeiros falou que eram 10 milhões de euros por 70%. O Botafogo queria por 90%. Uma nova rodada de conversas entre Botafogo e Udinese acontecerá durante quinta e sexta-feira. A negociação vai se estender por mais tempo, mas a esperança pelo final feliz já não é animadora como antes. Inicialmente, o Alvinegro ia adquirir 90% dos direitos econômicos, a negociação mudou e se tornou por 70%. O Botafogo considera que a operação é ruim do lado econômico e não deu ok para a Udinese. E aí aqui também está escrito aqui, essa avaliação também aconteceu pela lesão de Júnior Santos, que fraturou a tíbia na vitória contra o Internacional. Sem o camisa 11, a avaliação vinda da SAF é de que o Alvinegro precisa reforçar o lado direito do ataque. Matheus atua preferencialmente na esquerda, mas também já apareceu pelo flanco direito durante a carreira. Isso aqui, para mim, é uma desculpa que não tem nada a ver, porque eu já tenho o Savarino que joga pela direita, tem o Luiz Henrique que joga pela direita. Se o Júnior Santos se machucou, eu acho que o Júnior Santos faz muito mais falta como atacante centralizado e não como ponta. Não, inclusive o Júnior Santos há muito tempo não joga na ponta direita, então é um argumento que não tem cabimento, não tem pé nem cabeça. Para mim agora, não tem nada a ver. E o Matheus joga dos dois lados, né? Vamos trazer mais um ponta, que jogue tanto pela direita quanto pela esquerda. Joga preferencialmente pela esquerda? Beleza. Mas vamos trazer mais um. Precisa mais um agora. Ou então, assim, e vamos lá, eu tava até comentando isso ontem, Joaquim, antes só de você falar sobre isso, é o seguinte, cara, eu não tenho esse tesão, essa tara por grife, por valores estratosféricos. Se os caras chegarem e falar assim, olha só, machucou o Júnior Santos e o Eduardo, a gente ia gastar 10 milhões de euros no jogador, só que, pô, acho que agora a gente precisa trazer dois caras. Então traz dois caras tipo o Savarino, né, que custa ali 3 milhões de dólares cada um, traz mais um zagueiro, quer trazer um jogador mais barato, não tem problema nenhum, porque eu confio nesses scouts. Os caras acharam o Bastos lá na Arábia Saudita, na segunda divisão, né? O Cuiabano, ninguém dava nada, agora já tem olheiro de outros países, né? Observando o atleta, de repente vai ser uma grande venda do Botafogo daqui a algum tempo. Então, assim, eu não tenho problema nenhum. Vamos desistir do Matheus, ok, mas vamos trazer outros caras. Só que a parada é a seguinte, trazer para ontem, porque como o nosso técnico disse, o Botafogo tem ambições para essa temporada, Joaquim. É verdade, e eu até entendo o que você falou, né, em relação à grife, e eu concordo com você, mas eu acho que isso não invalida a ideia de repente, trazer alguém com grife, desde que seja alguém com grife que esteja querendo jogar bola. Não, por exemplo, como é o caso do Rames Rodrigues, né, que veio para cá, parece a grife eu falei mais pelos valores, não tô nem falando medalhão, eu não tô falando medalhão, tipo Rames, esse tipo de jogador eu nem gosto. Eu tô falando de grife de tipo, pagamos 10 milhões de euros num jogador. Eu não tenho essa tara, não, vai pagar 10 milhões. Vai atrás de um Savarino mais barato, pô. Prova disso que a gente trouxe o Alan, que é um craque de bola, né? Um jogador excelente, sem custo. Mas quando eu falo em relação à grife, em relação ao nome, às vezes é útil, às vezes é interessante, porque o adversário olha de outra forma. O time adversário em campo, quando você tem um cara de peso, e, por exemplo, se a gente comparar Gabriel Barbosa e Tiquinho Soares, quem que é mais jogador? Eu acho que, assim, desculpa quem não concorda comigo também, se quiser me xingar aí, achar que eu tô maluco, dane-se. Mas eu acho que o Tiquinho esculacha o Gabriel Barbosa como jogador, como atributos, capacidades, técnica. Na minha visão, o Gabriel Barbosa ele tá ali se enquadrando entre os melhores atacantes do Brasil, porque a galera, o povo, a imprensa puxa saco dele, mas eu particularmente não acho. Para mim, o Gabriel Barbosa é o famoso pato. Tem asa, mas não voa, tem nadadeira, mas não nada. O Gabriel Barbosa não é um cara... O dia que você tá querendo chegar, Joaquim, vamos lá, porque a gente tá falando aqui de Matheus Martins e... Então, eu tô querendo chegar o quê? A grife às vezes ajuda, porque o adversário, quando olha um Hulk em campo no Atlético Mineiro, ele fica com medo. Quando ele vê um Gabriel Barbosa, que eu nem acho que é esse jogador todo, mas tem grife, o adversário fica com medo. Então, eu acho que poderia ser legal trazer uma grife. Mas o Matheus Martins não tem grife, acho que você pegou numa palavra aí que é valores altos, assim. Não, o Matheus Martins mas não tem grife. Eu tô falando o seguinte, caso não venha o Matheus Martins, que não é uma grife no nome, mas seria uma excelente contratação,
Se o John Textor conseguisse encontrar aí no mercado uma grife, um nome pesado, eu acharia muito legal. Claro, como eu falei, tem que ser um jogador que queira jogar bola. Não é grife por grife, tipo como deu o exemplo do Rames Rodrigues. Agora, eu queria muito Matheus Martins. Eu vou ficar meio frustrado, confesso, se ele não vier. Eu também, cara. E vamos lá, vamos torcer para ver se, né, o Botafogo consegue trazer. Acho que a parada, né, que está, eu até falei, né, e assim, o problema é o tempo, né, Joaquim? Porque eu queria que você falasse sobre isso também. Daqui a pouco já tem o jogo contra o Bahia, terça-feira que vem, falta menos de uma semana, né? E daqui a pouquinho vai ser também Libertadores e Brasileiro, e tem Flamengo no meio, né, nesses jogos de mata-mata. Então, assim, o tempo não permite que o Textor dê prosseguimento ali nas negociações, como ele costuma fazer, que não tem muito senso de urgência. Agora é meio que tudo para ontem, porque eu também fico um pouco preocupado, né, com jogadores que vêm sendo utilizados com muita frequência, 90 minutos. Você vê, o Luiz Henrique ontem estava super desgastado no final, e aí vão ficar colocando direto, aí de repente vai lá e se machuca, né, cara? Fico meio receoso com relação a isso também. O tempo é muito importante, né? Não, é muito importante, mas eu vou ser muito sincero aqui. Eu vou dar um olhar pessimista. É, Essa contratação do Matheus Martins parece que está emperrando. Eu, sinceramente, agora eu já não tenho mais esperança de que a tempo desse jogo com o Bahia a gente consiga ter reforço. Eu acho que não vai ter. Até porque é o seguinte, a própria notícia do tratamento da Udinese em relação à negociação do Matheus Martins, para mim, batom na cueca. Está muito escancarado que a Udinese, assim como todo o mercado, já percebeu que o John Textor tem grana para gastar. Então, todo mundo que vai negociar com o Botafogo dá uma inflacionada no preço, quer apertar. Tinha negociado por 90%. Aí, pô, falou: opa, não, agora eu vou dizer que só quero esse valor se for por 70%. Então, tá todo mundo querendo tirar uma casquinha do dinheiro do John Textor. Isso dificulta pra caramba também, cara. Dificulta Ainda tem uma muito. outra coisa, o fator lesão Júnior Santos. Aí você, meu irmão, Exatamente. você tá desesperado. Desesperado. E, não, E a única e tem o maneira de vencer desespero. isso é com tempo. Porque se você tem tempo, você arrasta a negociação. Exatamente. E tem a questão também do calendário, de que já vai ter jogo importante aí de mata-mata, de Libertadores, de Copa do Brasil. Você acha que o cara lá da Udinese não está ciente disso? Fala assim, ó, os caras estão desesperados, vai chegar aí mata-mata de Libertadores, os caras estão doidos para reforçar o time, então torce enfia a faca e torce aí, pede mais dinheiro. Ô, Joaquim, vamos fazer um apelo. John, contrata logo, por favor, porque a gente está precisando muito, muito, muito mesmo. Gostou ontem, só para finalizar aqui, gostou ontem do Carlos, pouco tempo, né, Carlos Alberto Cauê, deu nem para falar, mas acho que o Carlos Alberto vai ter sim uma utilidade nesse time, né? Ah, sem dúvida. Eu sou, super defensor da permanência do Carlos Alberto. A sensação que eu tive foi de que o Carlos Alberto só ficou no time e entrou em campo ontem por causa da lesão de Eduardo Júnior Santos, né? E o que eu acho um erro. Eu acho que antes do Júnior Santos se machucar, eu já gostaria que o Carlos Alberto fizesse parte do elenco, porque ele é bom jogador. Não dá para falar da atuação de ontem, que ele teve pouco tempo. Aliás, foi uma coisa que me incomodou. Eu acho que o Arthur Jorge demorou para colocar o Carlos Alberto com o time perdendo. Mas. Empatando. Mas assim, o Botafogo estava com o time bem e era possível arrancar a vitória. Eu acho que ele colocou o Carlos Alberto, acho que aos 41 minutos, 40 minutos. Mas tô contente do Carlos Alberto ficar no time. É isso então, rapaziada. Meia horinha de resenha. A gente gravou antes do GE. Esse vídeo vai entrar logo depois. E de repente pode ter até alguma informação no GE e a gente não vai debater aqui, porque, né, já está gravado. O Joaquim daqui a pouco vai fazer as coisas lá do dia a dia dele. E eu também tenho algumas coisas para resolver. Só volto para o Rio de Janeiro amanhã. Hoje não tem madrugadão, tá? Provável que tenha alguma live ou um vídeo mais tarde, mas não tem madrugadão. Hoje eu vou tomar uma cerveja aqui em São Paulo. Mas é isso, rapaziada. Um grande abraço para vocês. Valeu, Joaquim. Valeu, abraço.